Oba! Damos continuidade ao nosso programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania, uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação em parceria com o Instituto Positivo, Hospital Pequeno Príncipe, SPVS e Instituto Legado. Nós falávamos sobre os agrotóxicos, um dos temas mais pujantes do momento, com a Patrícia Preco Mapelanda, e agora nós estamos recebendo nos estúdios do programa Terceira Via a doutora Cláudia Bório, minha amiga Cláudia Bório, que vai conversar conosco sobre o impacto dos plásticos sobre o planeta. Outro assunto pujante, um assunto que vem sido discutido. Todos nós que participamos das redes sociais recebemos imagens dantescas, imagens terríveis que demonstram o quanto nós estamos enchendo, nós estamos coalhando, como dizem no interior, o nosso planeta de plásticos. E como este excesso tem causado uma destruição sem precedentes, principalmente nos nossos mares. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom dia, Aristides, tudo bem? Obrigada por me chamar aqui, eu adoro rádio, estou super feliz por participar desse programa. Nós estamos muito felizes com a sua presença, com a sua participação. Me conte uma coisa, o que te assusta mais em relação aos plásticos? Olha, Aristides, atualmente está difícil dizer, porque o plástico ele começou a tomar uma importância como poluente ambiental que se tornou monstruosa, assim. De repente, aquilo que nos preocupava, que eram os montes de plástico que ficavam depois de um show, ou ficavam na praia, ou depois de uma feira, agora não são mais montes, são montanhas, são rios de plástico, são nascentes de plástico. Nascentes de plástico, olha que são coisa. Ilhas que se formam no meio do mar, e uma série de consequências terríveis disso, que poucas pessoas estão conscientes até, porque tem consequências macro e consequências micro, né? Quais são as consequências macro, Cláudia? Então, o plástico por si só, ele está sendo muito pouco reciclado, porque quando você pega uma garrafinha de água mineral, por exemplo, ela teria que ser reciclada em 3 partes separadas. Se você vai visitar um local de separação de resíduos, como eu já fui, e geralmente são locais bem tristes, bem feios, sujos, às vezes tem mães trabalhando no meio com bebês, é um lugar que tem rato, tem barata, é insalubre, é bem difícil trabalhar com reciclagem. Mas mesmo assim tem bastante gente procurando um ganha-pão aí. Mas se veja, uma simples garrafinha de água mineral, ela tem que ser separada em 3 partes para ser reciclada. Então eles separam a garrafa, o rótulo e a tampinha e aquele anel, porque são 3 tipos de plástico diferentes. A complexidade do plástico já começa por aí, né? Porque para você dar um destino correto para ele, o certo é cada tipo de plástico ser separado para ser reciclado. Ah, é? Cada tipo é separado e reciclado de uma forma diferente. Sim, existem 8 ou mais tipos de plástico e eles deveriam ser reciclados assim, cada tipo separadamente. E é claro que alguns tipos de plástico, daí entra um pouquinho numa área que eu gosto muito, que é a área da energia, não compensam a reciclagem, porque acaba sendo mais caro reciclar, em função do consumo energético, do que não reciclar. Ou seja, produz-se mais e mais, não é? Sim, o plástico é um produto muito barato, né? Quando ele surgiu assim, acho que foi nos anos 40 que surgiu o primeiro plástico, que é a baquelite, né? Que até hoje é usado aquele material duro, até bonito esteticamente, né? Que fazem bocal de luz e tal. A baquelite foi o primeiro plástico e ela já era não reciclável. Na década de 40. Acho que por aí, se não me engano. E depois surgiram os plásticos mais baratos, mais macios, e eles vieram quebrar um galhão, porque quem era pobre, por exemplo, e não tinha dinheiro para ter um jogo de porcelana, podia ter um jogo de matéria, como diziam no Rio Grande do Sul, eles chamavam matéria, isso aqui é de matéria. E o plástico também foi muito útil no começo para embalar os alimentos. Ele aumentou a vida útil de alimentos em prateleira, ele possibilitou fracionamento, né, de alimentos como feijão, arroz. Então ele se tornou super popular. Que era uma coisa que você deve se lembrar, quando nós íamos no supermercado, pequenininhos, a maioria dos grãos eram vendidos a granel, né? Isso então, mesmo. Nossas mães e pais compravam o feijão dentro de um saquinho de papel,
Isso mesmo, os sacos eram de papel, então os grandes sacos vinham naqueles sacos de fibra, de rafa e tal, né? Então o plástico foi um super quebra-galho barato, porque o petróleo era barato, você produz plástico a metro, a rodo, e se tornou uma utilidade universal. E é esse o problema hoje, né? Porque ficou tão fácil fazer plástico, mas a gente não pensou agora como tirar esse plástico do ambiente, né? Qual o custo de tirar e quais os efeitos desse plástico sobre o nosso meio ambiente? Exatamente. Tem uma solução que tem sido adotada em vários locais, que é queimar o plástico. Mas, você já fez essa carinha aí porque você sabe tudo. Queimar o plástico é muito bom energeticamente, porque o plástico é petróleo, né? Quando a gente toma cafezinho numa xícara, a gente está tomando cafezinho numa xícara de petróleo. Mas queimar o plástico exige uma queima altamente controlada. Porque quando ele queima, também libera uma substância terrivelmente perigosa chamada dioxina. Dioxina. Sim, a dioxina é liberada em vários processos de queima, nas indústrias de cimento, nas indústrias de agrotóxico, em vários locais, indústria de papel, se não me engano, e na queima dos plásticos. E a dioxina em quantidades muito pequenas, mas muito pequenas mesmo, pode causar doenças terríveis. Certo. Então, ela é uma a queima do plástico não é simples, ela teria que ser feita num ambiente super controlado, com filtros. Os filtros têm que ser trocados periodicamente, têm que ser inspecionados com maior rigor, porque a dioxina em quantidades minúsculas, ela já causa câncer, assim, tipo 10, 11, até 20 quilômetros em volta do local da queima, se torna um local muito perigoso. Que coisa terrível. Sim. E agora, você me deixou extremamente assustado, porque de fato, andando aqui pelas regiões mais pobrezinhas da nossa cidade, é muito comum, principalmente no inverno, nós vemos aquelas fogueirinhas de plástico. É verdade. As pessoas estão inalando dioxina. Sim, estão inalando dioxina e outros produtos, porque na composição do plástico existem vários produtos químicos que são bem perigosos. E quando ele é queimado, se for num ambiente fechado, especialmente, ele se torna muito, muito perigoso. O próprio cheiro, né? Você sente, se você aquecer o plástico. Eu até dei palestra numa empresa que estava procurando uma administração melhor dos seus resíduos, e os funcionários costumavam esquentar água no micro-ondas para fazer café. E eles esquentavam isso em potes de plástico. Como fazem hoje com mamadeiras. E eu cheguei lá e falei, gente, vocês estão se envenenando aos poucos, vocês não percebem, mas amanhã ou depois vocês vão ter um problema de tireoide, vocês vão ter uma obesidade súbita sem explicação, vocês vão ter vários distúrbios que podem ser atribuídos a micro quantidades de poluentes do plástico que penetram no nosso corpo. E o fato de usarmos plásticos nas embalagens também aumenta o risco de nós termos contato com esses venenos, não é, Cláudia? Sim, isso é uma questão que vem sendo assim debatida por cientistas, porque já existem estudos, por exemplo, aqui na Universidade Federal do Paraná, o Departamento de Genética, ele faz estudos de bioensaio. São estudos em que eles utilizam animais vivos. Esses estudos são aprovados por um comitê de ética, então não existe tratamento cruel, nem maus tratos aos animais. Os animais são super paparicados, são muito bem tratados e são sacrificados de uma maneira muito cuidadosa e humana. Assim, claro que isso não é maravilhoso, mas é muito interessante porque a partir desses estudos você consegue entender que males estão sendo causados em animais e que podem ser causados em seres humanos também. Então, existe um estudo de uma substância, que são os ftalatos, é um F mudo no começo, ftalatos. E existe também o famoso bisfenol. Esses dois, eles estão presentes em quase todos os plásticos. E são substâncias que em quantidades de 0,000000001%, então são 1 elevado a menos 8. Elas são tão pequenas concentrações que a maioria dos laboratórios do mundo não consegue detectar. São precisos laboratórios de alta precisão. É o tal do traço. Essas substâncias nessa concentração muito pequena já perturbam sistemas hormonais. Olha só. Então, e a Anvisa mesmo lançou há um tempo atrás uma normativa dizendo é impossível controlar o bisfenol no Brasil. Olha. Não há como ter segurança se um plástico tem ou não tem bisfenol. E eu não estou falando isso para ofender nenhuma indústria que venda seus produtos dizendo que eles são atóxicos, mas
é um alerta. A gente não tem segurança de que nenhum plástico seja atóxico. Bastou esquentar acima da temperatura do corpo humano, qualquer plástico potencialmente se torna tóxico. Escutei falar esses dias, eu sou um adepto da pipoca de micro-ondas, que é aquele plástico dentro do saquinho de micro-ondas é super nocivo à saúde. E fiquei muito preocupado com isso. Muito preocupado. Ou seja, veja, é algo que eu nunca pensei, né? Nunca pensei nisso e passei a me preocupar com essa questão. Como também me assusta sobremaneira a quantidade de pais e mães, de amigos de crianças pequenas que esquentam mamadeiras no micro-ondas. Pois é. Essa questão, se a gente começa a olhar, a gente vai ver plástico para todos os lados. Começa de manhã cedo no nosso travesseiro, depois na nossa escova de dentes, nos nossos utensílios da cozinha. Opa. Aquele coador que a gente usa para passar o café, ele é de plástico. Sim. Então, a gente está cercado de plástico para todos os lados. Se a gente fosse fazer um desafio hoje e dizer, não vou usar nada de plástico, a gente ia ficar maluco, acho que talvez não conseguisse. É bem complicado essa coisa da pipoca de micro-ondas, eu nem sabia que tinha plástico por dentro do saquinho. Dentro do saquinho. Então, se veja, de fato estamos cercados. Sim. E mais assustador do que isso, com a tendência crescente de nós utilizarmos menos combustíveis fósseis e com uma estrutura toda de extração de petróleo, esse petróleo vai ser usado em outras coisas e provavelmente será usado aonde? Na produção de plásticos ou na produção dos agrotóxicos aí que também demandam esse produto, essa matéria-prima. Eu não sei, eu acho que talvez ocorra o inverso. Eu acho que o plástico será minerado para voltar a ser petróleo. Ele pode se tornar tão, assim, vantajoso reciclá-lo em forma de petróleo. E aí é uma esperança que a gente tem de tirar esse plástico do ambiente, né? Porque hoje o plástico ele vai se acumulando em alguns lugares, um lixão, por exemplo, ele se torna uma verdadeira mina de plástico. Sem dúvida. No futuro isso se tornar valioso, ele pode ser minerado e extraído. Sem dúvida, pode ser. Agora, os efeitos que isso traz à vida selvagem, à vida silvestre, também são absurdos. Nós acompanhamos aí há coisa de um mês atrás o aparecimento no nosso litoral das tartarugas gigantes, das tartarugas de couro, animais raríssimos no planeta, que começaram a dar à praia mortas, provavelmente por terem consumido plástico. Consumiam sacos de plástico, sacolas de plástico, porque confundiam com águas-vivas. Então, animais que levam 150, 100 anos para chegar, para ficarem velhinhas, né? Acabavam dando à praia mortas por terem consumido um saco de barquilha que alguém, de uma forma irresponsável, jogou na praia. É um absurdo. Eu vejo, como você sabe, eu gosto muito de aves e de observação de animais silvestres. É muito difícil, próximo a Curitiba, você encontrar um ninho e chegar perto do ninho que não exista um pedacinho de plástico, que a mãe passarinho, a mãe ave usou na confecção desse ninho. Ótimo você ficar no ninho. O problema é que muitas vezes esse micro lixo, esse micro plástico parece uma minhoquinha, parece uma lagartinha. E os pássaros comem, os pássaros ingerem, isso não se digere, e nós temos aí aves com o trato digestivo completamente obstruído por plásticos suaves, né? Outros animais também. Você tocou num ponto super importante, Aristides. Não só aves, nem os animais marinhos. Isso que está acontecendo com os animais marinhos é uma tragédia, né? Porque são animais belíssimos, sim, super interessantes, que a gente curte, assim, a gente tem um afeto por eles, porque eles representam para nós um imaginário, né? Uma tartaruga, um animal incrível, veio lá do tempo do Tiranossauro Rex, está aí ainda nadando, se reproduzindo de uma maneira muito especial, né? Então, quando a gente vê um bicho desses morto, dá um sentimento de luto mesmo, porque ele comeu plástico. Mas tem um outro problema. Esses plásticos, quando caem no mar, sob a ação da luz solar, eles vão se partindo. Todo mundo fala, o plástico não é biodegradável. De fato, ele não se biodegrada, ele se quebra. E ele vai quebrando em pedaços tão pequenos que você passa a não enxergar mais. E surge um outro problema chamado microplásticos. O microplástico, além de ser plástico em si, ele tem carga elétrica, porque todo plástico tem uma certa carga elétrica.
O plástico é muito poroso, né? Ele tem buraquinhos que a gente não enxerga. É por isso que quando você guarda molho de tomate num Tupperware, depois você lava bem o Tupperware fica vermelho. Aí você diz, nossa, mas encardiu. Não é que encardiu, é que o plástico tem furinhos minúsculos que você não enxerga. E nesses furinhos, ainda por cima, tem uma certa carga elétrica. Tá. Essa carga elétrica faz com que grudem no plástico outras substâncias que podem ser muito perigosas. Por exemplo, agrotóxicos, derivados de petróleo, metais pesados como mercúrio, chumbo, níquel, coisas assim que vão caindo nos mares por poluição ambiental e elas grudam no plástico. E como o plástico quebra, ele vai se transformando em microplástico. E esse microplástico vai sendo ingerido por camarõezinhos, peixes pequenos, pelo crio. Aí esses camarõezinhos vão ser comidos por peixes maiores. Os peixes maiores vão ser pescados e nós vamos comer esses peixes maiores. Então nós vamos comer sushi de plástico. Nós já estamos comendo microplásticos, já estamos bebendo microplásticos em algumas fontes de água mineral, já estamos tendo microplástico em alguns lençóis freáticos, já estamos tendo microplásticos no sal que é retirado em algumas salinas do mundo. Então isso aí é um problema terrível porque além de tudo a gente não enxerga. Quando a gente vê aquelas montanhas de plástico, dá vontade de limpar, de arrumar, a gente tem aquele sentimento, ainda mais brasileiro, que é um povo limpo, né? Meu Deus, temos que fazer algo com isso, vamos reciclar, vamos, sei lá, empacotar, mandar para algum lugar. Mas o microplástico está no meio da areia da praia, ele é do tamanho de um grãozinho de areia, talvez menor. E nele grudam substâncias perigosas, ainda por cima. Então ele é um problemão, assim, é um problema invisível e muito malvado. Que coisa terrível. Essa é a má notícia. A boa notícia é que as pessoas estão mais conscientes cada vez, não é? Campanhas como essa campanha que pedia a retirada dos canudos de plástico demonstram isso. É claro que é a pontinha da pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, mas também demonstra que surge essa preocupação. Fala-se sobre isso. Nós não estamos mais enxergando o plástico como a salvação da lavoura, né? É isso mesmo. Tem muita gente que prestou atenção naquele filme de uma tartaruga que foi achada com uma coisinha no nariz, né? E daí uns veterinários marinhos pegam a tartaruga e ela está literalmente chorando de dor e eles vão tirando a coisinha do nariz dela e é um canudo enorme que entrou lá dentro. Ela respirou e ela inspirou aquele canudo. E o tal do canudo é uma coisa inútil, né? Eu acho que a única pessoa que precisa tomar com canudo é a pessoa que está numa cama, com doente, que daí não consegue tomar num copo, o canudo até é útil. Mas o canudo é uma bobagem. E a gente tem uma lei municipal, se não me engano, talvez estadual, não sei, eu estou meio por fora, mas eu sei que existe uma lei falando que nos restaurantes curitibanos tudo deveria vir embrulhado em plástico. O guardanapo, o talher, o palito, hoje vem embrulhado num plastiquinho minúsculo. Gente, isso é totalmente desnecessário. Ninguém... Imbecil. Eu não conheço nenhum caso de ninguém que tenha morrido de intoxicação por garfo. Não existe. E o pior, a pessoa que colocou o garfo dentro do plástico, ela está colocando o garfo num plástico que pode ser sujo, contaminado com... É uma das coisas mais... Essa lei é a lei... Eu acho a lei mais idiota que existe. Sim. É uma lei municipal. Você vai nos restaurantes e vê tudo embaladinho em plástico. Daí você tira aquele plástico, não sabe de onde veio, é o fim da picada. A gente tem que lutar firmemente contra essa lei, falando nos restaurantes, por favor, lute contra isso, tente embrulhar suas coisas em papel, que papel é biodegradável, pode ser colocado numa composteira, você pode até fazer um projeto de sustentabilidade do seu restaurante. A gente tem que reagir, porque a lei foi feita num sentimento assim de higiene e tal, mas ela não significa higiene, ela não garante a limpeza e ela cria montanhas a mais. Além da gente usar o canudo que está caindo de moda, a gente tem que acabar com essa moda também do talher embrulhado em plástico, o guardanapo embrulhado em plástico, é desnecessário. Do copo plástico em si. Sim, eu até trouxe uma série de provocações aqui, se a gente tivesse imagem, nós íamos nos Mas divertir. Nós temos imagem. Então. Vamos mostrar as provocações que a Cláudia nos trouxe. É bem importante mostrar um monte de gente nos assistindo. Então, a primeira provocação que eu trouxe é o meu colar. Que é muito bonito, por sinal. Então, esse colar que imita um dreads de cabelo é um monte de resíduos de tecido que iam para o lixo, que foi feito uma bijuteria, uma Quem joia. que fez?
Eu, né? Ah, você, ótimo, ótimo. Isso chama upcycling em inglês, em português seria um reaproveitamento criativo. Em vez de parar no lixão, você transforma o tecido, que muitas vezes é feito de material sintético semelhante ao plástico. Né? Cláudio, eu vou pedir para você tirar esse seu colar. Não que eu quero, eu não estou te assaltando, não quero o colar para mim. Ninguém parece ter achado muito bonito. Eu quero mostrar o colar. O colar, olha que coisa bonita que a Cláudia Bório fez, usando a teoria, usando o upcycling, né? O ciclar para cima o colar. Eu até achei que fosse uma obra do nosso amigo em comum, Marcos Novak, que faz bastante coisa assim. Vou mandar um abraço para o Novak, que está nos assistindo. Um grande amigo, grande ambientalista e um cara craque em termos de provocações, como você mesmo disse. O que mais que você nos traz como provocação? Bom, a segunda provocação é a garrafinha de água, que eu uso sempre, porque faz muito calor agora, a gente sempre quer andar com uma garrafinha, então em vez de eu pegar uma garrafinha de plástico, eu estou reciclando perpetuamente uma garrafinha de água mineral. Até é bem chique, porque é uma garrafinha, acho que italiana, sei lá, alguém que se deu o trabalho de comprar uma água mineral de outro país, o que eu acho um pouco estranho, mas enfim. Eu acho esquisitíssimo eu também. uso essa garrafinha porque a tampa dela é de metal, ela não é de plástico. Ela deve ter um plástico por dentro aqui, mas enfim, nem tudo é perfeito. E ela é de vidro, mantém as características da água muito boas. E como a nossa água de Curitiba é potável, eu abasteço ela direto na torneira. Exatamente. Outra lembrança que o Fernando Massardo nos disse. É só abrir a torneira, colocar a boca debaixo e tomar água. Não precisa comprar água mineral. Vamos colocar de forma bem clara. Amigos, não comprem água mineral. Não tem o menor sentido comprar água mineral. Você vai estar comprando plástico, você vai estar comprando combustível fóssil, você vai estar comprando papel e você não precisa comprar. Você já está pagando a água que você consome, você já está pagando, e a nossa água é extremamente palatável, é extremamente saudável, segundo informações prestadas pela Sanepar. Eu consumo água da torneira desde que eu nasci. Eu também. Estou cada vez mais forte e mais bonito. Então, eu concordo. Eu também tomo água da torneira. Eu acho que ela talvez não seja tão perfeita assim, sim, porque claro. eu sou uma ambientalista muito chata. E existem microsubstâncias que podem estar ali. Mas ela é o que temos e acho que a gente tem que prestigiar essa água até como uma forma de exigir que ela seja bem controlada cada vez mais. Então é a nossa água, dá para tomar. Usa uma garrafa de vidro, você vai estar tirando uma garrafa de plástico. E daí você pode encontrar uma garrafa de vidro bem chique, que nem essa da Cláudia, da Itália. Ou qualquer uma. Eu acabei de sair do meu avião, vindo de Milano, e tal, pronto, fica ótimo. Não saí de avião nenhum, catei isso aqui depois de uma reunião, de um escritório e ótimo, tá aí. Muito bom. Outra provocação é a sacola de pano. Olha só, a sacola de pano da Cláudia. Eu trouxe aqui, eu uso sempre uma sacola de pano, eu levo no mercado, eu levo em todos os lugares. Essa até é da Livraria da Travessa. Olha lá, da Travessa dos Editores. Ela era do Humberto. Livraria da Travessa, né? É uma herança do Humberto, que foi meu namorado, que é um cara super legal. E é um hábito que a gente precisa adquirir, a ter a sacola de pano no carro. Eu tive uma certa dificuldade com isso, porque eu ia fazer compras e lá vinha a tal sacolinha. E a gente acaba pegando a sacolinha porque a gente não tem onde carregar as compras. Então você precisa lembrar, não, eu vou deixar no meu carro algumas sacolas de pano, eu vou usar as minhas sacolas de pano. Aí você vai diminuindo a sacolinha, que às vezes é tão pequena que não vai servir para nada. Em casa vai ser mais um lixo voador, um lixo leve, que é bem perigoso, muito poluente. E aí você pega as suas compras, separa bem o seu lixo, uma boa parte vai para a compostagem, você vai acabar tendo um lixo muito limpo, e você diminui um pouco esses resíduos, né? Então, se todo mundo diminuir um pouco, imagine a quantidade de resíduos que nós temos. Se todo mundo diminuir um pouco, vai diminuir muito mesmo, porque a gente pode consumir bem menos e gerar menos lixo. E é uma forma de a gente se conscientizar disso, né? Então, a tal da sacola, eu tive dificuldade, foi um exercício consciente. Vou começar a usar uma sacola de pano. Hoje eu tenho 3 sacolas de pano no meu carro e eu procuro me lembrar. Vou fazer compra, levo a sacola de pano. São menos sacolinhas que eu estou usando. Se precisar pôr lixo para fora, eu ponho numa caixa de papelão, numa sacola de papel. Muitas vezes, quando a gente fala em consumo, em diminuir o consumo, os padrões de consumo, nós imaginamos em diminuir a quantidade de compras que nós fazemos.
nós também podemos diminuir o nosso padrão de consumo sabendo o que nós estamos comprando, sabendo que se o que nós estamos comprando vai demandar uma energia maior para ser reciclado ou vai gerar uma quantidade maior de resíduos. E também, é claro, nos importando com os desperdícios que nós podemos fazer com essas compras impulsivas ou irresponsáveis, como o caso da sacola. Mas eu não comprei sacola. Claro que você compra uma sacola de plástico quando você vai no supermercado. Não cobram? Cobram. É óbvio que existe um preço lá dentro que está embutido na sacola de plástico. Então esses padrões de consumo também devem ser levados em consideração. Outra, olha só. Tem mais um aqui. Tadã. Essa é minha. Essa é... Pois olha... Não, essa é a minha. Não, eu tenho uma igual. Você deve ter uma tem igual. Uma igual, não essa é a minha, famosa caneca de plástico reaproveitável. Como eu sou uma estudante de biologia lá na faculdade, quase todos os alunos me ensinaram, porque o pessoal jovem adota essas boas práticas muito mais rápido. Que bonito. Sempre tem nas suas mochilas uma caneca reutilizável, às vezes de porcelana, às vezes de lata, e às vezes essa de plástico duro não é o ideal, porque se eu botar uma bebida quente aqui dentro, eu ainda tenho um pouco de medo dela se tornar tóxica, mas eu vou usá-la muitas e muitas vezes. E essa a gente ganhou lá na Comissão do Direito Ambiental, da OAB. Essa é a caneca da Laim, né? É. E é uma coisa muito útil. Sem dúvida. Em vez de gastar centenas de copinhos de plástico, a gente usa uma caneca dessa por 5, 6 anos. E ela ainda é reciclável depois. Então, traz uma boa lembrança. Traz uma ótima lembrança. Eu tenho essas canecas, hoje é muito comum nos eventos, nós pagarmos a caneca e podemos levar a caneca. Você acaba tendo isso. Meu porta-malas está cheio de caneca. Então. Não que eu vá em muito evento, nem que eu beba muito nos eventos, mas está cheio de caneca no porta-malas. Pois é. E tem algum pessoal aqui em Curitiba, do Coletivo Lixo Zero, que trabalha firmemente para tentar ensinar os bares e casas noturnas para que as pessoas usem essas canecas e gerem também menos lixo, porque é um lixo que vai muitas vezes para as ruas, o pessoal já sai de noite, vai conversar na calçada, vai tomar um chopp com aquele copo plástico, joga aquele copo ali, depois vem a enxurrada, carrega o copo embora. E usando uma caneca assim, ela é bonitinha, dá vontade de levar para casa. Claro. Você depois pode colocar um lápis, enfim, você usa ela e gera menos lixo, né? Além de você estar sendo uma pessoa descolada. Você pode até usar uma coleirinha, pendurar ela quando você vai naquele festival de chopp e tal. Exato, né? Isso é muito legal. Muito legal. Simpático. Aproveitando, mandar um abraço para a Amanda, do Coletivo Lixo Zero, para a Juliana Zaniol, com quem nós já conversamos aqui, ambas fazem parte do outro coletivo que nós temos, o nosso Hub Verde, e se preocupam muito, e lançaram recentemente um kit de canudos metálicos. Eu achei muito interessante esse kit também. E eu particularmente não gosto de canudo, mas aquelas pessoas que acham ou sentem necessidade em tomar alguma coisa com canudo podem utilizar. Pois é, quem gosta, por exemplo, de bebidas com muito gelo, também é uma moda é uma moda americanizada que a gente adotou, de usar o canudo, porque quando tem aquela bebida no copão cheio de gelo, você não consegue tomar. Se virar, vem todo o gelo no seu rosto. Você congela. Então a gente adotou o tal do canudo. Mas agora acho que está na hora de largar o canudo, de pedir que o copo seja de papel, né? Você vai um fast food desses, por que o hambúrguer não vem embrulhado também num papel que seja biodegradável? E tudo isso pode ser mudado, não é tão complexo assim. Não é, tanto que mudou-se do isopor, pouco tempo atrás, os alimentos vinham em isopor, hoje é quase que inaceitável. Mas nós ainda nos deparamos com algumas situações bizarras. Recentemente eu estava numa escola, uma grande escola aqui de Curitiba, no festival de ginástica da minha filha, nós fomos até a cantina, e nós vimos, pasme, Cláudia, uma embalagem de isopor, com rodelas de maçã, as maçãs cobertas por plástico. Eu não pude acreditar naquilo. Sabe, em vez de uma maçã bonita, que você tem que morder, que você vai avaliar, que você vai comer, que você vai entender o que é, eram rodelas de maçã cortadas dentro de uma embalagem de isopor com um filme de plástico em cima. Ou seja, o fim da picada, né? Não tem pela praticidade, mas não existe a necessidade, a digestão implica na mastigação também, implica no contato visual com o alimento. Eu me lembro na minha época de estudante na área de saúde, em que a digestão começa com o contato visual. Você começa a comer a partir do momento que você vê o alimento, teu organismo começa a se preparar. E
E daí entra outro aspecto curioso do plástico. Nós acabamos criando uma cultura que associa o plástico à modernidade e à beleza. E a comodidade, né? Porque os supermercados, eles acham muito fácil colocar essas bandejas já pré-embaladas nas estantes, porque aí eles precisam menos funcionários. Um funcionário com menos preparo, ele separa essas bandejas e coloca nas estantes. Enquanto antigamente tinha aquelas pessoas que ficavam arrumando as frutas com todo cuidado, aí você precisa mais funcionários. E os supermercados hoje eles geram um monte desse resíduo de plástico filme, que é um plástico muito perigoso para a nossa saúde, porque quanto mais molinho for o plástico, mais passa possibilidade de passar por substâncias químicas. Então, quanto mais mole, pior é o plástico para nós. O plástico filme, sem dúvida, é o pior, porque ele, sendo muito macio, ele se aquece com facilidade. Então, esses ftalatos, esses bisfenóis e outras substâncias podem passar para o alimento. Você está comendo uma maçã ali com um pouquinho de plástico. Entendi. Aquela xícara de cafezinho de isopor, ela é uma coisa horrenda, ela devia ser banida. Chegaram a fazer um experimento pesando essa xícara de cafezinho antes, então foi pesada só a xícara numa balança de ultra precisão. Ela foi colocado o cafezinho quente, deixado alguns minutos, tiraram o cafezinho, lavaram, secaram e pesaram novamente a xícara. Quando pesaram a xícara novamente, ela pesava menos. Ou seja, você está tomando um pouquinho daquele isopor. Aquela marmita que você compra, muito bonita, feita de isopor, que é limpinha, branquinha, você está comendo um pouco de isopor. E esse é um isopor que vai ser usado uma só vez. E é difícil de reciclar. E nós podemos viver sem isso. Podemos, sim. Ou diminuir muito. Podemos. Me chamou a atenção, eu estou agora fascinado com uma série do Netflix que se chama Peaky Blinders. Mostra é um grupo de gangsters cigano-irlandeses. Muito interessante. No começo do século passado, 1900, pós Primeira Guerra Mundial, mas é realmente muito interessante, retrata aquela sociedade ainda muito carvoeira, evoluindo para ou já uma sociedade industrial, mas evoluindo para uma sociedade aí que acabou culminando nessa sociedade de tecnologia nossa, etc. E é extremamente precisa a série. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é que as moças, muito bonitas, as atrizes, muito sensuais, elas não usam meias de nylon. Então, naquelas cenas que aparecem em todas as séries, de colocar meia, tirar meia, etc., são meias de provavelmente algodão ou provavelmente tecido. Um pouco mais grosseiras. Não estou defendendo que as moças deixem de lado as suas belas meias de nylon de outros produtos, mas só colocando que você pode viver sem o plástico, né? As embalagens para alimentação que devem ser recicladas são um exemplo disso. Você manter na sua casa potes e vidros, além de ser esteticamente muito mais charmoso, você manter os seus produtos alimentares dentro desses vidros, você vai estar contribuindo para a saúde. Sim, com certeza. Isso tem sido adotado em alguns restaurantes. Eu sei que uma loja em Curitiba é a primeira loja que não usa plástico, não é isso? Olha, eu não conheço ainda, mas eu sei que já existem várias no Brasil, que você leva suas próprias embalagens de casa, você pode levar saquinhos de pano para comprar feijão, grão de bico, coisas assim. Você leva vidros, eles pesam o vidro vazio, daí você pode, até mel, azeite de oliva, coisas assim, você também pode levar seus próprios vidros, containers, plástico duro, enfim. E é uma coisa maravilhosa porque os produtos ficam mais baratos, mas isso também exige um certo hábito, é como a história da sacola, a gente tem que se acostumar com a ideia. Eu sempre lembro que quando eu era menina, minha mãe falava, vamos comprar um frango assado no domingo. Ela levava o pirex e a gente ia na loja com aquele pratão e eles punham o frango assado no nosso prato e cobriam com um papel encerado, não existia toda essa quantidade enorme de plástico. Aquele frango vinha soltando aquele perfume maravilhoso no carro, todo mundo morrendo de fome. Eu me lembro disso, eu me lembro disso também. E não gerava nada de resíduo. O papel podia ser compostado, porque era totalmente atóxico, reciclável, e é uma matéria renovável, porque árvores crescem novamente, sem poluir o planeta, e a gente podia usar isso. Então, eu acho que o pessoal jovem já está tentando mudar esses hábitos, e vai ser muito legal assistir isso. Por exemplo, quando você compra uma geladeira, uma televisão, ela também vem com os isopores enormes acolchoando aquela caixa. Isso é um material que poderia ser trocado por material biodegradável, porque esse isopor vai ser usado uma vez só.
E ele é difícil de reciclar, mas podia ser uma palha prensada, podia ser um papel. Eu vou te contar o que podia Não ser. sei. Eu achei fantástica uma proposta que foi feita. Podia ser pipoca. Pipoca. Podia ser pipoca. E a gente come daí? Não, a pipoca ela fica ruim, fica mole, fica fria, Sim. mas a pipoca tem um potencial de amortecimento comparável ao isopor. Olha só. Então existem aí algumas iniciativas de se embalar produtos delicados, porcelanas ou enfeites, em embalagens com pipoca. Você Muito tira, joia, não é? Você tira um gostei. enfeite de presente de casamento, um enfeite bonito e tal, ele vem todo coberto de pipoca. Você tirou o enfeite dentro, você leva para compostar a pipoca, que Claro. é orgânica, totalmente orgânica. Sim. E você tira o produto, você não tem nada de isopor. Tá vendo? Uma embalagem atóxica que Feita não de vai pipoca. causar mal nenhum. E se você tiver o seu galinheiro, ou se você tiver... No meu caso, meus cachorros são malucos por pipoca, como eu acabei de confessar para a Patrícia, eu também sou. Eles comem a pipoca, ou você transforma a pipoca em algum momento em humus para usar nas suas flores e na sua horta. Claro, você transforma numa mercadoria super valiosa, inclusive. E é bonito, Né? você pode colorir a pipoca. Veja que coisa bacana, são ideias novas que surgem. Eu sou encantado, tem muita gente que reclama muito, né? Não, mas na nossa época nós respeitávamos os mais velhos. Essa nossa juventude é fantástica a preocupação, é fantástica a consciência, é fantástico o respeito que eles têm, não só com as pessoas que compartilham com eles o nosso planeta, mas também com o próprio planeta. Isso não existia na nossa época. Não existia, sinto, um egoísmo maior da nossa parte, né? Eu quero aproveitar os recursos que me são oferecidos, quero agarrar os recursos. E me parece que hoje não existe isso tanto assim. O que você acha? Eu acho que está mudando, eu acho que tem uma geração nova, assim, realmente, como você falou, muito criativa, que se preocupa, que vê esses problemas e pensa, o que eu posso mesmo fazer para mudar? Não é só aquela meninada que vai fazer mutirão de limpeza nas praias, mas é a meninada que muda hábitos profundos de compras, que deixa de comprar coisas, que questiona a fundo. E também administradores de empresas de reciclagem, tudo, que hoje já estão se preocupando com as coisas, porque nem tudo é negativo, né? Enquanto a gente está vendo esse acúmulo de plástico, também tem pessoas trabalhando muito firmemente para tentar melhorar essa situação. E não é só o plástico, são outros poluentes que a gente está cercado aí. Mas eu tenho fé na criatividade, viu? Acho que essa meninada aí vai dar jeito. E eu vou entregar um pouco a Cláudia, ela tem fé, mas a Cláudia é uma grande especialista em sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo, correto? Isso. Ou seja, é isso? Sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo. Ou seja, o que você precisa aprender para se preparar para uma catástrofe. É isso mesmo. Que pode ser uma catástrofe causada por um evento natural, ou um evento no qual não participa, ou um evento social, um evento climático, um desastre natural. Essa é uma disciplina muito curiosa, o sobrevivencialismo. Ele surgiu com pessoas do Exército, que já tem essa preparação nos seus treinamentos, né? O pessoal do Exército é no sobrevivencialista por natureza. Você é do Exército, Cláudia, não? Não, eu não. Não. E aí muitos jovens começaram a achar interessante, o pessoal que acampa começou a usar muitas técnicas que eles desenvolvem, mas hoje isso tem uma importância muito grande também nos aglomerados sociais, como a gente vive nas grandes cidades, porque nós estamos sujeitos a diversos tipos de desastres ou emergências, e os sobrevivencialistas procuram se preparar melhor para todas essas circunstâncias. E às vezes eles não só se preparam melhor, como eles salvam a vida de pessoas em momentos bem difíceis. Por exemplo, assim, o que poderia ser um evento que levasse à utilização dessas técnicas? Olha, um evento clássico onde sobrevivencialistas atuaram com grande sucesso foi o terremoto do Haiti. As pessoas que são da religião mórmon, elas são sobrevivencialistas, porque os mórmons têm uma crença que para se preparar para um evento, não sei exatamente qual é, porque eu não entendo da religião deles, eles fazem um estoque em casa de alimentos, de água e de remédios. Certo. E eles praticam isso como uma disciplina.
Mas acontece que quando ocorreu o terremoto, muita gente ficou sem ter o que comer, sem ter água, e eles saíram socorrendo as pessoas. Armaram ali um panelão no meio da rua, vamos lá, sopa, e foi um exemplo de pessoas que conseguiram ajudar os outros, porque tinham uma preparação prévia. E sem maiores custos, isso é feito gradualmente, você vai guardando, e não precisa chegar ao extremo deles. Eles costumam guardar alimentos para 1 ano. 1 ano? Sim. Olha que coisa. Mas a gente pode ter um pequeno estoque de coisas em casa para uma emergência, pode pensar no assunto e se preparar, né? Se preparar para algum evento que pode vir a acontecer ou não. Sim. Né? Existe um evento bem comum hoje em dia, que é você estar numa viagem e ser pego num enorme congestionamento. Sim. Isso parece uma coisa banal, mas o teu carro pode chegar a mais de 50 graus de temperatura. E você pode estar com uma pessoa idosa ali dentro ou com um bebê. E um bebê pequeno, se ele ficar 20 minutos num carro com a temperatura alta, ele pode morrer. E o idoso também. Então, o que fazer num momento desses, né? Como é que eu me preparo para isso? Já é uma questão de sobrevivência. Já você tem que se... O que você faria? Traria água, obviamente. Sim, eu sempre levo um garrafão de 5 litros quando eu faço viagem grande. Já socorri pessoas, já ofereci água para famílias que tinham ficado sem água. Sem água, olha que coisa. E daí uma boa toalha branca, grande, que você possa colocar em cima de um vidro, né? Uma canga que você possa colocar no chão, sentar, alguns alimentos básicos, né? Se tem alguma pessoa mais velha, você pode levar, ver se ela usa algum remédio de uso contínuo, onde estão os remédios, tem uma bolsinha com os seus remédios, usa uma bombinha de asma, tá com a sua bombinha, né? Ela tá carregada, você é alérgico, você tem um antialérgico ali à mão. E a lanterna e o apito sempre à mão. A lanterna, o apito, a faca. O apito, uma coisinha assim para você se virar. As ferramentas básicas do carro, né? O teu carro tá com as ferramentas, tá com o triângulo. Pode continuar. Parece bobagem, mas muitas pessoas não estão, né, preparadas. Nós acostumados aqui com o nosso país de sul e sudeste, super civilizado e ameno, ficamos um pouco longe disso. Eu residi algum tempo perto do Círculo Polar Ártico e era obrigatório você sair de carro com uma manta térmica, com uma roupa, com botas apropriadas, com sinalizador, com apito, com a lanterna. Algumas velas, às vezes eles acendem uma vela dentro do carro para manter o calor. Para manter o calor, exatamente. É complicado. E a gente... Não é uma questão de terrorismo psicológico, a gente está sujeito agora a muitos eventos. Veja, por exemplo, teve algumas cidades que já tiveram greve de polícia. Uma greve de polícia é uma coisa bem séria. E algumas pessoas ficaram ilhadas dentro de casa, elas não sentiam segurança suficiente para sair. De repente elas ficaram trancadas em casa e ficaram sem comida. Então, se elas tivessem um pequeno estoque, elas poderiam aguentar, talvez com um pouco de desconforto, porque você não vai ter aquela variedade de comida de todos os dias, mas você aguenta uma semana, aguenta 10 dias, aguenta 15. Fica ali, quietinho, espera passar essa convulsão social e não passa tanto perrengue, né? Não passa tanta coisa. E na nossa sociedade, cada vez mais dependente dessas muletinhas aqui, dos celulares e das internets da vida, nós desaprendemos a construir a nossa sobrevivência, a nossa permanência, e somos muito pouco pacientes. Queremos sair já, queremos resolver já o nosso problema. Sim, é verdade. E outra coisa que falta muito é a gente conversar com os vizinhos, criar redes de solidariedade. Isso é interessante. Né? Saber, existe uma pessoa idosa na sua quadra, que talvez ela esteja sem comida. Né? Existe alguém que está precisando de ajuda, ou talvez você tenha um problema de locomoção, sei lá, e você está precisando de ajuda. Você tem o telefone dos seus vizinhos, os seus vizinhos têm o seu telefone. Se você tiver uma emergência, quem que vai te socorrer, né? Interessante. E isso é barato, não custa nada fazer isso. Basta chegar ali, dar um bom dia, levar um vidro de geleia, sei lá, e fazer uma amizade, né? Vidro de geleia, não um plástico de geleia. Nada de plástico. Um vidro de geleia para você fazer uma amizade, você garante aí uma rede de segurança para te proteger, que é muito mais eficiente, muito mais rápida do que esperar a SAMU chegar. Muito eficiente, pode salvar vidas, pode ser agradável, né? E essas pessoas que estão do teu lado, assim, vale a pena, né, a gente se conectar. Eu considero que você está trazendo um excelente conselho. Não só um conselho para nós nos prepararmos para esses eventos que eu espero não nos atinjam. A gente sempre acaba sofrendo aí com blackout, com uma grande tempestade,
Muitas vezes isso passa batido, mas nós já passamos por isso. Como também a oportunidade de nós confraternizarmos, de nós estarmos em contato com os nossos vizinhos, com as pessoas que dividem conosco a cidade e nos fazem aprender quais são as necessidades e o que nós podemos fazer. Cláudia, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença. Foi muito bom. Você nos trouxe uma aula assustadora sobre os plásticos, em especial os microplásticos, mas que estejamos preparados para diminuir os nossos hábitos de consumo, vamos tentar nos adequar a uma realidade mais harmoniosa com o nosso planeta, uma realidade mais consciente e mais fraterna, não só entre os seres humanos, mas entre as outras formas de vida. Muito obrigado, bom ano para você, e nós terminamos aqui o programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania. Obrigada, Aristides, eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui.